A propaganda do governo em relação à questão da imigração leva-me a crer que existem muitos medos na parte governativa. Quando o Chega apresentou, ainda esta semana, o Presidente André Ventura falou desta matéria, que disse que achava que deveríamos ter uma comissão parlamentar de inquérito para aferir quem é que ao longo dos anos cometeu ilegalidades e teve uma atitude criminosa em relação a esta questão da imigração. O secretário de Estado da Presidência e das Imigrações dá uma entrevista esta semana à Rádio Renascença e eu gostava de fazer aqui uma retrospectiva para entendermos de facto o que é que estamos a falar e o que é que esta gente pretende. Leitão Amaro, que está aqui na imagem, que tem sido o Ministro da Propaganda do Estado desde que foi ao Ricardo Araújo Pereira, que acha que tem alguma graça e piadola na forma como interage, quer com os grupos parlamentares na Assembleia da República, quer mesmo em conferência de imprensa, tratando de assuntos sérios como se estivesse no Ricardo Araújo Pereira, no Isto é Gozar com quem trabalha. E foi o homem que durante a campanha eleitoral veio com aquela medida extraordinária de dizer que o governo iria dar a ordem de expulsão a cerca de 34 mil imigrantes. Vamos então ver aqui algumas imagens para percebermos a propaganda e a forma displicente como o governo tem tratado esta questão da imigração, como está a tratar, como aparece com medidas que são meros paliativos e como está a tirar baldes de areia nesta altura, que hoje até está muito calor e que a malta vai para a praia, baldes de areia para os olhos do pessoal, a achar que estamos todos a dormir e que não entendemos o que é que na realidade estão a fazer. Vamos então ouvir primeiro Leitão Amaro, ainda durante a campanha eleitoral, para percebermos a forma como já na altura não tinha falado da questão do reagrupamento familiar e da forma como anunciou a expulsão ou perto de 40 mil expulsões que iria fazer, e vamos então depois analisar aqui algumas declarações que o secretário de Estado da Presidência das Imigrações veio dizer esta semana. O primeiro grupo de 18 mil indeferimentos, isto é, recusas. A imigração entrou na campanha eleitoral pela mão do Ministro da Presidência. Com os partidos na rua, Leitão Amaro anunciava a 3 de maio que mais de 18 mil imigrantes tinham recebido ordem de expulsão do país. Esse número quase duplicou. São agora quase 34 mil os imigrantes em território nacional que devem ser. Disse 39, são 34. Creio que estamos numa fase de emissão de cerca de 200 notificações por dia. Uau! Esta notificação, no regime português, permite o abandono voluntário e só leva ao abandono coercivo e ao afastamento coercivo depois num novo procedimento. Dos mais de 400 mil processos pendentes, herdados do anterior governo, Leitão Amaro garante que neste momento estão praticamente todos resolvidos. Fazer aqui um parênteses. Na realidade, Leitão Amaro o que diz é: nós vamos mandar uma carta ao pessoal a dizer que tem que sair, mas se eles não saírem, depois terá que existir um novo procedimento. E eu estou de facto a imaginar quem entrou ilegalmente a receber uma carta, ou quem não está legal a receber uma carta a dizer que tem que abandonar e abandonar. Só que não. Uma brutal operação logística. Não apenas já atendemos e notificámos todos aqueles 446 mil que tinham estrutura, que tinham manifestações de interesse pendentes, como já estamos a metade do atendimento das autorizações CPLP, como praticamente todas as situações de manifestações de interesse estão decididas, com um pequeno grupo que será resolvido nestes. Mais um parênteses para recordar, porque as coisas às vezes passam a meio e são tantas notícias que nos esquecemos das coisas a meio, de notar que semanas antes da campanha eleitoral o governo tinha criado um programa de incentivos aos funcionários da AIMA para acelerar os processos, ou seja, nós sempre dissemos duas coisas. Primeiro, que isto não era nem mais nem menos do que um acelerador para resolver as mais de 400 mil pendências que estavam na AIMA e, portanto, legalizar à barda, como a questão da via verde imigração não iria resultar, porque era uma proposta do governo para trabalhar em conjunto com o setor empresarial e que colocava o ónus em cima das empresas, para além da questão da legalização, ficar com a responsabilidade de atribuir casas.
a estas pessoas. Para além disso, teríamos uma grande dificuldade, porque quer os serviços consulares, quer a AIMA, segundo esta proposta do Governo e também com as propostas apresentadas na altura pelo PS, o que estavam a fazer era transformar a AIMA no Departamento de Recursos Humanos das empresas, a tratar dos processos de legalização daquilo que queriam que viesse para cá à barda. 2 meses que faltam até se cumprir 1 ano. A cerca de metade dos pedidos foi dada a autorização de residência, a outra metade foi recusada. De acordo com os dados revelados pelo Governo, o Brasil é o país com mais cidadãos com manifestação de interesse, mas também um dos que tem das taxas mais baixas de rejeição. A Índia está no extremo oposto, com quase metade das manifestações de interesse recusadas. Para além dos mais de 30 mil imigrantes que já receberam ordem de expulsão, o Governo acredita que mais de 160 mil já não estão em território nacional. Não estão em território nacional por uma razão, porque nós alertámos, inclusive eu em debate na Assembleia da República com o então Primeiro-Ministro António Costa, e vários deputados do Chega alertaram para a situação de nós não estarmos a cumprir as regras do espaço Schengen e que as pessoas que estavam a entrar aqui, nomeadamente aquelas que vinham da CPLP, que era uma grande parte também, principalmente do mercado brasileiro, vinham com o objetivo de entrar no espaço Schengen e não tanto para ficar em Portugal. E, portanto, obviamente que Portugal foi utilizado como plataforma de entrada na Europa, não cumprindo as regras do espaço Schengen, porque não salvaguardou os interesses fronteiriços dos Estados com Estados terceiros, ou seja, de fora da União Europeia, neste caso em concreto, fora do espaço Schengen, que, como sabem, não é o mesmo espaço da União Europeia. O secretário de Estado da Presidência das Imigrações, que aparece agora aqui nesta entrevista com a Rádio Renascença esta semana, vai-nos clarificar que aquilo que na realidade Leitão Amar andou a dizer durante a campanha eleitoral não passou de uma balela política, de uma questão de propaganda, numa tentativa de esvaziar o Chega em relação a esta temática, porque andou a brincar com as pessoas. E é bom este tipo de espaços de debate para que se traga alguma luz sobre o que se tem vindo a dizer quando se fala de retrocesso, quando se fala de menos ética. Eu diria que quando toca à imigração, é uma coisa que as pessoas têm que ter bem presente. Ninguém gosta de tomar medidas duras para as populações. Contudo, há alturas em que é necessário. E é necessário dado o ponto a que chegamos. Quando cá chegamos há mais de um ano, nós tivemos que inventariar qual o número de pessoas que estava sem resposta. E chegamos àquele famoso número dos 440 mil. 440 mil que estariam sem resposta. Mas não eram só esses. Eram os que tinham os documentos caducados, eram os que estavam em processo de naturalização e que não era apreciado esse processo, eram os reagrupamentos familiares que eram pedidos e que não existiam nunca. Ou seja, estávamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas de um Estado que tinha colapsado. Então vamos ver uma coisa. Quando o Chega alertou que os processos de dependência na AIMA não eram 400 mil e que seriam muitos mais, e quando inclusive André Ventura disse que a questão do regrupamento familiar e todos os processos pendentes iria crescer à volta de 500 mil de pessoas àquilo que já estava, o Polígrafo, o Pai Natal e a Abelha Maia vieram dizer que era mentira e que o Chega estava a mentir. Ora, de 440 mil para 1 milhão, que é o que tu acabas de dizer, na realidade são 560 mil processos, o que significa que o Chega tinha razão, porque as pendências que ficaram não foram 400 mil. Existiam 400 mil processos pendentes, mais tudo o resto que estava escondido debaixo do tapete. Não é? Portanto, isto é uma simples vergonha de passagem de dossiê e de pasta de transição entre o PS e o PSD, que culmina com cerca de 1 milhão de pendências para além de 1,6 milhões que já cá estavam dentro. Nenhum país aguenta isto. Um país com 10 milhões, em que tem 2,6 milhões de imigrantes, não aguentam os serviços, não aguenta absolutamente nada. Mas as melhores declarações ainda vêm a seguir. E porquê é que tinha colapsado o Estado? O Estado tinha colapsado porque foram criadas, isso sim, quando se fala de recuar há uma série de anos, não, nós estamos a recuar a 2017, quando são desenhadas um conjunto de medidas, que eu não vou questionar a bonomia dessas medidas, mas que na prática resultaram no caos. Porque na política há a dimensão da utopia, mas há também a dimensão do concreto, daquilo que uma política concreta faz com que aconteça. Deixe-me ir fazendo um bocadinho contraditório consigo, que é, mas em 2007 admite... 17, desculpe.
admite que essas medidas naquela altura eram necessárias, ou seja, essas medidas no sentido de, digamos, facilitar a entrada de imigrantes? A questão é a seguinte, facilitar não. Dizermos que precisamos de imigração, sim. Isso precisamos, facilitar, e é não. para toda a gente, e julgo para o governo. E facilitar também. Não, porque facilitar resulta no facilitismo e no caos. Não precisamos de imigração, precisamos de cotas de imigração para definir essencialmente se existe alguma área em concreto que seja necessário imigração e existe a falta de mão de obra, não com a justificação que tu vais dar a seguir, que é qualquer coisa de espetacular. Ou seja, nós precisamos de imigrantes, é uma evidência. Nós temos uma pirâmide demográfica invertida, nós sabemos que se não quiséssemos ter imigração, tínhamos que nos ter lembrado de ter mais filhos há 20 ou há 30 anos, não é agora? Parou tudo. Se não quiséssemos ter imigração e não quiséssemos ter a pirâmide invertida, deveríamos ter pensado que tínhamos que ter mais filhos há 20 ou 30 anos. Ora, durante estes 20 ou 30 anos, grande parte da governação foi sempre a alternância entre PS e PSD. Na realidade, o facto dos portugueses não terem mais filhos tem a ver com a falta de políticas do teu partido para políticas de natalidade, apoio aos jovens e, sobretudo, porque ao longo dos anos sempre fizeram um ataque claro à instituição família, que é a base e a célula da sociedade. Portanto, a partir do momento em que conseguiram inverter a pirâmide e criar um problema sério que os jovens não conseguem criar família nem sair de casa dos pais, e tu como secretário de Estado bastava ver os dados da OCDE e perceber que só depois dos 30 anos é a média de saída de casa dos pais, porque temos um problema sério com a habitação, porque temos um problema sério de remuneração e dos salários em Portugal, porque os jovens não conseguem ter acesso ao crédito porque depois não têm como o pagar, e portanto aquilo que acontece é que os jovens, grande parte deles, quando querem fazer uma carreira ou constituir família, acabam por emigrar, porque inclusive foi Passos Coelho, e não só, mas que deu a oportunidade aos jovens de dizer zarpem daqui para fora. Isto tudo em consequência depois das consecutivas falências do Estado feitas pelo próprio Partido Socialista e com o amordaçar de impostos que sempre foi feito em cima dos jovens e em cima de todos aqueles que trabalham. Portanto, a classe que hoje tem 50 anos, a classe que hoje tem 40 e tal anos e a classe que hoje tem 30 anos é vítima do vosso próprio sistema e, portanto, a insustentabilidade demográfica que vocês dão como justificação para trazer para cá mais imigrantes é a consequência de uma falta de política pública da vossa parte, que nunca tiveram uma cultura da vida. Ao invés disso, no caso do Partido Socialista, até teve muitas vezes a cultura da morte. E, portanto, aquilo que vocês fizeram foi destruíram 2 a 3 gerações, e todos aqueles que nasceram no pós-74, que ainda hoje estão muito no ativo, porque aqueles que nasceram antes de 74, se vivêssemos num país justo, neste momento já estariam a gozar a reforma. Aqueles que estão ainda em idade de trabalho chegam a uma altura que a sua forma de construir a família e de capitalizar a família perante a sociedade e a economia foi sempre estrangulada por vocês, porque destruíram por completo esta questão. Vir com esta retórica de que precisamos de imigrantes porque os portugueses não querem trabalhar em determinadas áreas, precisamos de imigrantes porque os portugueses não souberam fazer filhos, é qualquer coisa de surreal, percebendo que foram vocês que governaram e que durante, quer os governos de Durão Barroso, quer o governo de Cavaco Silva, as posições que tiveram nunca foi de adotar medidas para um incentivo, para que a economia se desenvolvesse em torno da família e não que deixasse as famílias de mão estendida perante a economia. Portanto, vocês brincaram com isto. Vocês, durante os 50 anos, que nós tanto acusamos dos 50 anos, deixaram que a sociedade se fosse deturpando tanto a nível de valores, que hoje em dia nós vamos precisar de não será suficiente, de 2 gerações para tentar recuperar a cagada que vocês fizeram porque não tem outro nome. E, portanto, como não tem outro nome, vocês nem sequer deveriam ter a capacidade de poder estar a argumentar sobre isto. Eu não estou a dizer que foi o Secretário de Estado, porque o Secretário de Estado nem sequer tem idade para ter estado há 30 anos no governo. Mas a questão é simples, foi como referi ontem em relação a José Luís Carneiro, ou seja, nós não podemos continuar a acreditar num partido que durante uma série de anos as políticas foram sempre estas e achamos agora que o partido vai mudar porque entretanto mudou o indivíduo A ao indivíduo B. Esta sempre foi a política e esta foi a política que estrangulou por completo a sociedade. Ora, que muito rapidamente não conseguimos ultrapassar esse problema, mas isso não quer dizer que abrimos as nossas fronteiras e entra qualquer um de qualquer forma. Porquê? Porque estamos a criar um problema para quem cá está, mas também para quem vem. Porque eu vejo muito esta discussão ser tida sempre
do nosso lado, o lado da sociedade portuguesa, a quem temos que oferecer segurança e confiança no sistema de migrações. Mas não podemos esquecer que durante anos exploramos muitos que vieram para cá com a promessa de que tinham documentos e estiveram anos à espera deles e nunca tiveram sequer uma resposta. Mas deixe-me só perguntar. Esta questão tem a ver com uma... Isto é verdade. E é verdade porque não foi só em Portugal. As próprias políticas europeias, nomeadamente o Pacto de Migração e Asilo, que tem sido desenvolvido nos últimos 2 anos, a Europa sempre teve uma lógica de assinar com o Eldorado para que as pessoas viessem para aqui trabalhar. Sempre na lógica de manter a retórica da subsídio-dependência de alguns que nunca quiseram trabalhar e que nunca foram obrigados a trabalhar, porque o Estado, por isso, simplesmente garantia a subsistência. E, portanto, nós tínhamos uma franja significativa da população, e quando dizem que nós exageramos, quando o Presidente André Ventura diz que anda meio país a trabalhar para sustentar o outro meio país, a consequência acabou por ser esta lógica do Estado Socialista que quer vocês no Partido Social Democrata, quer no Partido Socialista, alimentaram durante estes anos todos. Não só colocaram o país a viver como subsídio dependente, como depois dentro do subsídio dependente, que é o país, ainda criaram subsídio dependentes do próprio Estado. E se é verdade que nós necessitávamos de cumprir algumas metas da União Europeia para poder ter acesso aos fundos, na realidade não precisávamos de ter vendido a nossa soberania e a forma como nos organizamos como Estado. E hoje em dia o Pacto de Migração e Asilo que vocês assinaram, porque foi proposto por Ursula von der Leyen, que foi eleita com os votos do PPE onde está incluído o Partido Social Democrata e o CDS, vocês concordam perfeitamente com esta palhaçada e com a forma como a Europa foi invadida, e ao final do dia temos um problema de sustentabilidade demográfica. Mas para além disso, não só não tivemos cuidado com o nosso território, como já referi, vocês fizeram uma ajuda importantíssima para a invasão da Europa da maneira como o Pacto de Migração e Asilo está assinado. Na opinião sou-secretário, o problema acontece porque houve muita gente a querer entrar ou acontece porque não houve efetiva resposta a todos os que queriam entrar? São coisas diferentes. Na realidade, desenhou-se um sistema de tal forma permissivo e que gerou uma procura tal, porquê? Por uma arbitragem no sentido económico, de existir uma regra em Portugal diferente de todas as outras de um espaço comum, que é o espaço Schengen, que fez com que Portugal se transformasse numa porta de entrada, e Portugal, não se tendo preparado para verificar registros criminais, para dar a documentação, para criar estruturas de Estado que pudessem responder a esta procura avassaladora que existiu. Estamos a falar, entre 2017, nós viemos de 440 mil cidadãos estrangeiros a trabalhar em Portugal, presentes em Portugal, para 1.600.000. Sem nada, a elasticidade dos serviços públicos nunca conseguiria responder a uma entrada atabalhoada de pessoas, porque o Estado não se preparou para aquilo que ele próprio desenhou. E o que é que se está lá a fazer? Ainda sobre estes dados, eu não queria interromper, mas para não perdermos o fio à meada, quantos destes 400.000 é que receberam notificação voluntária de abandono ou expulsão? Não, neste momento estão a ser emitidas, foi dito no passado que já teriam sido notificados. Foi dito no passado, ele vai desmentir o vídeo inicial que eu coloquei de Leitão Amaro. Ou que já tinham sido decididos 18.000, ao dia de hoje são mais. Estamos a falar de cerca de 40.000 processos ao dia de hoje que estão com indeferimento. As notificações de abandono voluntárias estão a ser enviadas diariamente. Serão 40.000, portanto, cerca de 40.000? Sim, mas nós temos tido o cuidado extremo de temos processos de controle de qualidade na própria estrutura de admissão, que fazemos sempre também uma revisão para que sejam os processos firmes, sempre com... Reparem aqui num detalhe que é a forma como deixa de falar, com uma atitude e com uma linguagem corporal convincente e que fica meio baralhada. A pergunta importante que vai levar à conclusão do vídeo, para depois fazer um comentário final, é a pergunta que virá a seguir pelo jornalista. O cidadão recebe a notificação de abandono voluntário, que seja mesmo para abandonar porque são medidas cautelares ou porque são motivos que são inultrapassáveis de afastamento do nosso país. Então, só fazendo uma recuperação dos números, cerca de 200.000 não foram aceitos, justificadamente, uns não estavam, parte deles, aliás, não estariam 170.000 processos foram extintos à luz do Código de Procedimento Administrativo, ou seja... 150.000 estão, enfim, já receberam algum tipo de documentação, e há aqui um hiato de 40 a 50.000... Sim, que estão em decisão. Que estão em decisão. Exato. Já saíram realmente algumas pessoas?
essa pergunta... Ainda bem que me faz essa pergunta. Estamos a notificar, estamos a mandar, estão a mar a dizer isto é à média de 200 por dia, pim pam pum, são cerca de 40 mil, e agora ainda bem que me faz esta pergunta, e só para vocês perceberem. Vejam a declaração final, isto parece como o Presidente da Câmara de Louros, que dizia 400 despejos, 500 despejos, e quantos é que vão ser feitos efetivamente? É como este em relação àqueles que vão ser expulsos efetivamente, até quantos é que foram atualmente? Então é uma pergunta interessante na medida em que nós pedimos a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras para nos ajudar a levar a cabo essa missão. A executar. E fizemos-lo no passado. Fizemos-lo no passado e foi rejeitada pelo Partido Socialista e pelo Chega. Parou. Esta unidade de polícia que eles queriam criar não era unidade de polícia nenhuma. Queriam criar uma célula dentro da PSP, sem que tivesse inclusive nem meios com o número de agentes, nem meios técnicos para poder fazer aquilo. E o que o Chega sempre defendeu foi que nós queríamos o regresso de uma unidade de polícia tipo Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, e portanto não queríamos meia dúzia de polícias afetos a esta unidade, mas eles agora vêm justificar que não conseguiram meter ninguém daqui para fora e que não têm os dados de nada, porque isto foi chumbado, quando, na realidade, quando apresentaram a proposta e quando vieram dizer que iam expulsar, também não existia unidade nenhuma de polícia. E ele não só está a mentir, e eu vou provar que está a mentir. Quando Leitão Amaro apresentou as ordens de expulsão que iria dar, os tais 34 mil que iria dar, já estávamos em campanha eleitoral, já estávamos no final do mandato, o que significa que esta questão da discussão da unidade especial de polícia dentro da PSP foi há cerca de um ano, é muito anterior. Portanto, das duas uma, ou são irresponsáveis a apresentar uma proposta sabendo que a metodologia que tinham afeto à resolução e à concretização da proposta estava assente numa proposta que tinha sido chumbada há um ano, que era uma não concordância por parte do Chega e do Partido Socialista, e então estão a brincar com a população ainda para mais com esta questão da imigração. Isto assume claramente um papel de propaganda, porque disseram algo que sabiam que não era concretizável, ou então, por simplesmente, quando apresentaram as propostas, era meramente para tirar o tal balde de areia para os olhos de toda a gente. Portanto, vir agora com esta justificação é completamente ridículo. Na realidade, não expulsaram foi ninguém. Por motivos diferentes, mas foi rejeitado. Aquilo que vos dizia é que eu acho que já perceberam que é, de facto, necessária, porque aquilo que é hoje o procedimento legal para o afastamento nem é o que nos serve, que nós queremos brevemente cortar com alguns procedimentos no processo que hoje existe, mas de acordo com aquilo que vai ser o pacto para as migrações e asilo da União Europeia, que pressupõe processos de afastamento muito mais rápidos e muito mais ágeis, mas na realidade nós temos sempre vão existindo afastamentos, não na dimensão que pode ser necessária para aquilo que temos em mão, mas quero crer que com as ferramentas devidas vamos conseguir. Portanto, para esta dimensão vão esperar por esta unidade especial não vamos esperar, para notificar não vamos esperar. Pronto, mas para executar podem ter que esperar. Podemos Quando é que acha que pela dificuldade do processo, mas não vamos estar à espera. Tudo o que pudermos fazer para que aqueles que não cumprem e estão em território nacional sejam afastados, iremos fazer o máximo com as regras que temos. Terminado. Vale a pena continuar com isto. Quem quiser assistir, isto está na página de YouTube da Rádio Renascença. São cerca de uma hora de entrevista. Tem algumas coisas interessantes. Não vamos esperar. Nós vamos continuar a agir de uma forma muito eficaz. Ou seja, vamos mandar umas cartas à malta. Então, e depois, para consumar isto, como é que vão fazer? Bom, para consumar isso, depois precisamos de uma unidade de polícia que foi chumbada e, portanto, a culpa é dos outros. Mas quando vocês apresentaram esta medida, já essa unidade especial de polícia tinha sido chumbada, porque no caso do Chega, o Chega queria o regresso e a revogação da extinção dos serviços estrangeiros e fronteiras, para termos de facto uma polícia a sério, e não uma unidade de polícia em que subcarregamos mais os agentes da PSP sem lhes dar os meios para tal. Pois nisso então não podemos fazer nada. Isto não é brincadeira, é brincadeira. É com estes governantes que depois nós lidamos diariamente e que temos as situações que temos em relação ao processo de imigração, e vão atirando para o ar e as medidas como se fosse, lá está o programa do Ricardo Araújo Pereira, mas efetivamente não se concretiza absolutamente nada. Se alguém que está a assistir ao vídeo conheça
imigrante que tenha sido expulso do país, ou que tenha visto uma notícia acerca disso, ou que tenha conhecimento de um que tenha sido notificado, coloque aqui nos comentários. Mas na realidade, chapéu, vamos expulsar, vamos fazer, não vamos fazer nada, não fizeram nada. Foi uma medida para apresentar em campanha eleitoral, para tentar esvaziar as propostas do Chega. E daqui advém a decisão do presidente do partido, André Ventura, de ter apresentado na semana passada e ter dito claramente que ponderamos avançar com uma comissão parlamentar de inquérito para verificar como é que ao longo destes anos foram dadas nacionalidades, estados de residência, emissões de documentação por parte da AIMA, como é que o visto de trabalho foi emitido, porque existem aqui questões que são claramente criminosas e que puseram em causa não só a nossa segurança, como a nossa cultura, a nossa tradição e por isso, em última instância, a nossa autodeterminação e a nossa soberania enquanto Estado e enquanto nação. Não brinquem com isto, não brinquem. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.